O ar do Rio de Janeiro era denso e quente, uma mistura de maresia e asfalto que grudava na pele com uma teimosia própria da cidade. No complexo do Alemão, o sol da tarde castigava as lajes de concreto e os telhados de zinco, mas não ousava diminuir a energia que pulsava das vielas estreitas. O som do funk, grave, forte, contagiante, era a trilha sonora da vida, uma batida que embalava sonhos impossíveis e lutas diárias. Crianças com pés descalços e sorrisos largos, alheias ao peso do mundo, corriam atrás de uma bola gasta, transformando um pedaço de terra batida em um estádio de Copa do Mundo. Pausa rápida antes da gente começar de verdade. Eu quero que você feche os olhos por um instante e se imagine na seguinte situação. Você é uma das pessoas mais conhecidas e respeitadas do mundo, mas, de repente, está sendo tratado como um criminoso. Ninguém acredita em você. A sua palavra não vale nada. Qual seria a sua primeira reação? Raiva? Medo? Desespero? Deixe a sua resposta, uma palavra só, aqui nos comentários. Enquanto você pensa nisso, já clica no like e na inscrição, porque a jornada que você vai ver agora é exatamente essa. Vamos começar. Lá dentro, no santuário de couro e ar-condicionado de uma SUV preta com vidros escuros, Cristiano Ronaldo sentia uma gota de suor escorrer lentamente pela sua nuca. Ele ajustou o boné da sua fundação, uma peça simples, preta, com o logo CR7 Futuro, bordado em branco. Este não era o seu habitat natural. Ele era um homem forjado nos gramados impecáveis da Europa, nos ginásios de alta tecnologia, nos hotéis de luxo e sob a luz constante dos flashes. Estar ali, sentindo a vibração caótica da favela através do chassi do carro, era uma dissonância. Mas ele estava ali por uma razão que transcendia o conforto e a rotina. Ele estava ali por Leonardo, um garoto de 12 anos com um talento que beirava o sobrenatural. Seus vídeos, gravados num celular simples por Sofia, a coordenadora do projeto social, haviam atravessado o Atlântico e chegado à sede da fundação em Portugal. Neles, Léo driblava 3, 4 garotos mais velhos com uma facilidade, uma ginga, uma confiança que lembravam os grandes mestres em seus primórdios. Cristiano viu mais do que apenas talento. Ele viu a mesma fome, a mesma determinação feroz que ele mesmo sentia quando era um garoto magro e teimoso na Ilha da Madeira, sonhando em conquistar o mundo com uma bola nos pés. Ele decidiu apadrinhar o menino. E hoje, numa viagem discreta ao Brasil, entre compromissos publicitários, ele quis fazer uma surpresa. Queria vê-lo jogar ao vivo, sem alarde, sem câmeras, sem a comitiva que normalmente o seguia. Apenas ele, o menino e a bola. "Tem certeza que é por aqui?" perguntou Cristiano, seu português carregado de um sotaque que não pertencia àquelas ruas. Ele checava o endereço no celular, a tela brilhante contrastando com a paisagem lá fora. "Sim, senhor. A escola é logo ali na frente", respondeu o motorista, um homem local, visivelmente nervoso por carregar uma lenda viva no banco de trás do seu carro alugado. O carro virou numa rua mais movimentada. Barracas vendiam açaí, salgados e capinhas de celular. A presença daquela SUV, mesmo não sendo um modelo ostensivo, era como um peixe exótico num aquário de água doce. Chamava a atenção. Olhares curiosos, desconfiados, seguiam o veículo. A poucos metros da escola, uma construção simples, pintada de um azul já cansado pelo tempo. Uma viatura da polícia militar estava parada. Ao lado dela, 2 policiais observavam o movimento. O tenente Moraes, um homem de meia idade, com um bigode grosso e um olhar que parecia carregar o peso do mundo, franziu a testa ao ver o carro de luxo diminuir a velocidade. Seu parceiro, o Cabo Alves, um jovem que mal tinha 25 anos, sentiu um arrepio. Ele reconhecia aquele tipo de carro. Geralmente não significava coisa boa naquele território. "Olha lá, Alves, mais um gringo perdido ou coisa pior", rosnou Moraes, a mão já descansando, por hábito, sobre o cabo da pistola. "Fica esperto."
Cristiano pediu para o motorista parar. Pode me esperar aqui, eu não vou demorar. Ele abriu a porta. O bafo quente da rua o atingiu em cheio. O cheiro de feijão cozinhando se misturava ao de esgoto. Os sons eram mais altos, mais crus aqui fora. A música, as risadas, as conversas altas. Ele respirou fundo. Era real. Era o mundo de Léo. Ele começou a caminhar em direção à entrada da escola, o coração batendo um pouco mais forte com a expectativa. Foi quando ouviu a voz, dura, autoritária, cortante. Ei, você! Parado aí! Cristiano se virou, a surpresa estampada no rosto. O tenente Moraes vinha em sua direção, a passos largos, com uma postura que era pura agressividade. O cabo Alves vinha logo atrás, mais hesitante, os olhos varrendo a cena. Pois não? Respondeu Cristiano, ajeitando o boné. Ele ainda não havia processado a hostilidade. Estava acostumado a ser abordado, sim, mas por fãs, por admiradores. Não por policiais com a mão na arma. Moraes o mediu de cima a baixo, numa fração de segundo. O sotaque estrangeiro, o boné, a camiseta de marca desconhecida para ele, o relógio caro que brilhava discretamente no pulso, a SUV de luxo, a equação na sua cabeça foi imediata e perigosa. Gringo plas carro caro pés favela, eu li problema. Um traficante, um chefe de cartel, alguém que não pertencia ali. Documentos, ordenou o tenente, a voz sem qualquer traço de cortesia. O que um sujeito como você está fazendo aqui, parado em frente a uma escola? Cristiano sentiu uma pontada de irritação. Ele não gostava de ser questionado. Sua vida, sua imagem, tudo era meticulosamente controlado. Aquela abordagem era desordenada, inaceitável. Estou esperando um amigo, ele respondeu, a voz já perdendo a calma inicial. Eu sou de uma fundação. Ajudamos crianças aqui. Wow. So the gauntlet has been thrown down. He didn't just walk away. He declared war. This is no longer about one man's bad day. It's now about a global movement. But let's be real, taking on a deeply entrenched system is a whole different kind of fight. There are no referees here. The powerful will fight back. So the question is, what happens next? What does this legacy actually look like years down the road? Can this incredible moment actually lead to real, lasting change? The final part of our story reveals everything. Moraes soltou uma risada seca. Uma risada sem humor, que era quase um insulto. Fundação? Sei. Todo mundo aqui tem uma história. Já vi essa de trabalho social antes. Geralmente termina com droga ou com arma. Mostra logo o documento. A paciência de Cristiano, uma virtude que ele raramente precisava exercitar fora de campo, se esgotou. Ele não era um cidadão comum. Ele era Cristiano Ronaldo. O planeta o conhecia. Aquele policial provinciano deveria conhecê-lo. Escute, ele disse, o tom agora mais ríspido, o sotaque mais evidente. Eu não estou fazendo nada de errado. Eu acho que o senhor não está entendendo com quem está falando. Foi a faísca. A faísca que Moraes precisava para acender seu pavio curto. A arrogância. A atitude de quem se acha acima da lei, acima dele. Ah, é? E com quem eu estou falando? Com o rei de Portugal? Ele zombou, o desprezo evidente na voz. Para mim, você é só mais um gringo metido a besta que acha que pode fazer o que quer na nossa terra. Vira para a parede. Agora! Cristiano ficou paralisado por um segundo. A ordem era tão absurda que seu cérebro se recusou a processá-la. O quê? Você está maluco? Eu disse, vira para a parede! Gritou Moraes, dando um passo ameaçador à frente. Nesse exato instante, o sinal da escola tocou, um som estridente que rasgou o ar, e uma voz feminina, urgente, interrompeu a tensão. Tenente Moraes, o que está acontecendo aqui? Sofia, a coordenadora, vinha correndo. Ela tinha visto a cena da janela do seu pequeno escritório. Seu coração gelou ao reconhecer o visitante inesperado. Sofia, fica fora disso, disse Moraes, sem tirar os olhos de Cristiano. Mas, tenente, o senhor não sabe quem ele é. Ele é o padrinho do nosso projeto. Ele veio visitar o Léo. O portão da escola se abriu. Crianças saíam em um fluxo barulhento, rindo e empurrando umas às outras. Entre elas,
E estava Léo, o sorriso se abrindo no rosto ao procurar por Sofia. E então, ele viu. Viu o homem do pôster em seu quarto, seu ídolo, seu herói, sendo empurrado contra a parede azul e desbotada da sua escola por um policial. O sorriso de Léo morreu. Seus olhos se arregalaram em um misto de choque, confusão e medo. O olhar de Cristiano encontrou o de Léo por cima do ombro do policial. Naquele momento, não havia mais irritação. Não havia mais orgulho ferido. Havia apenas uma vergonha fria, cortante, que o envolveu como um sudário. Ele não se importava mais com o policial. Não se importava com a humilhação. Ele só se importava com o olhar daquele menino. Um olhar que via seu ídolo ser quebrado, ser tratado como um criminoso. Mãos na cabeça, ordenou Moraes, a voz cheia de um triunfo amargo. E enquanto Cristiano lentamente levantava as mãos, um morador do outro lado da rua, escondido atrás de uma barraca de frutas, levantou seu celular. Ele apertou o botão de gravar. A promessa de uma tarde mágica havia se desfeito, transformada em um pesadelo público e viral. Com certeza. Compreendi perfeitamente. Vamos mergulhar fundo na história, mantendo a tensão e a emoção em um crescendo, com a fluidez necessária para prender a atenção de um ouvinte. Aqui está a continuação da história, fluindo diretamente do final do primeiro capítulo. O clique das algemas de metal se fechando nos pulsos de Cristiano Ronaldo ecoou mais alto que o funk, mais alto que o barulho das crianças. Foi um som seco, definitivo, obsceno. Um som que separava o antes e o agora. Para Cristiano, um homem cuja vida era uma sinfonia de precisão, controle e imagem impecável, aquele som era uma violação em seu nível mais fundamental. Ele sentiu o metal frio e sujo contra sua pele, apertado demais, um insulto físico. Uma raiva gelada, diferente de qualquer fúria que já sentira num gramado, subiu por sua espinha. Mas ele a engoliu. Ele olhou por cima do ombro, e tudo o que importava estava ali. O rosto de Léo, pálido, os olhos enormes, cheios de lágrimas que ele, com a teimosia de um garoto, se recusava a deixar cair. Aquela imagem, aquele olhar de desilusão, era a única coisa que importava no universo naquele instante. Tenente, pelo amor de Deus, isso é um engano terrível, suplicou Sofia, a voz embargada de pânico. Ela se colocou entre o policial e o portão da escola, como uma leoa protegendo seus filhotes, tentando poupar as outras crianças daquela cena brutal. O senhor vai se arrepender disso. O senhor não faz ideia do que está fazendo. O único que vai se arrepender aqui é esse seu padrinho, se ele não colaborar, rosnou Moraes, visivelmente satisfeito com o poder que exercia. Ele empurrou Cristiano com mais força do que o necessário em direção à viatura. A multidão começava a se formar, um organismo vivo de curiosidade e medo. Sussurros se espalhavam como fogo em mato seco. É gringo. Parece rico. Será que é da máfia? O que ele fez? Ninguém sabia, mas todos julgavam. O cabo Alves abriu a porta traseira da viatura. Suas mãos tremiam levemente. Ele era um fã de futebol, um fã fervoroso. Tinha um pôster do Real Madrid de 2017 colado na parede do seu quarto, com Cristiano Ronaldo no centro, o corpo tenso de glória, segurando a taça da Champions League. E agora, ele, um simples cabo da PM do Rio de Janeiro, estava colocando esse mesmo homem, seu ídolo, dentro de uma viatura como um bandido qualquer. A realidade parecia se dobrar sobre si mesma. Aquilo não fazia sentido. Tenente, ele começou, a voz quase um sussurro. Talvez a gente devesse só checar os documentos dele com calma. Aqui mesmo. Você está questionando a minha ordem, cabo? Moraes o fuzilou com o olhar. A pergunta era uma ameaça velada. Ele vai se explicar na delegacia. Entra no carro. Agora! Cristiano foi colocado no banco de trás. O interior do carro tinha um cheiro forte de suor e desinfetante barato. Ele olhou pela janela e sua última visão foi a de Léo, paralisado,
sendo abraçado por Sofia, que o puxava para longe. O olhar do menino era uma adaga de vidro que se cravou no coração do jogador e se estilhaçou lá dentro. A vergonha era um gosto amargo, metálico em sua boca. O vídeo, tremido e de baixa qualidade, já estava sendo enviado. O título era simples: Gringo rico preso no alemão. Em poucos minutos, ele estaria em dezenas de grupos de WhatsApp da comunidade, o primeiro dominó a cair numa sequência imprevisível. A viagem até a delegacia foi curta, mas pareceu uma eternidade suspensa no tempo. Cristiano permaneceu em silêncio absoluto, o maxilar travado, os músculos do pescoço rígidos. Sua mente, normalmente um supercomputador focado em táticas de jogo, ângulos de chute e movimentos de adversários, agora corria a 1000 por hora, tentando processar a injustiça crua e ilógica da situação. Ele não estava com medo. O medo era uma emoção que ele havia aprendido a dominar. Ele estava furioso, e pela primeira vez em muito, muito tempo, ele se sentia completamente impotente. A delegacia era um retrato do caos organizado. Ventiladores de teto giravam lentamente, movendo o ar pesado e úmido sem refrescar nada. Pilhas de papel amarelado se acumulavam perigosamente nas mesas. O telefone não parava de tocar, uma trilha sonora irritante de urgências banais. Ninguém pareceu notar a chegada de um dos atletas mais famosos do planeta, algemado. Para eles, ele era apenas mais um corpo, mais um problema, mais uma papelada a ser preenchida antes do fim do turno. Ele foi levado para uma pequena sala de interrogatório nos fundos. As paredes, de um verde doentio, estavam descascadas. A única janela, alta e pequena, era gradeada. A lâmpada fluorescente no teto piscava numa frequência irregular, um tormento para os olhos e para a alma. Moraes o empurrou para uma cadeira de metal fria e se sentou à sua frente, cruzando os braços com o ar triunfante de quem acaba de pescar um peixe grande. Então, começou o tenente, um sorriso de escárnio se formando sob o bigode grosso. Vamos começar de novo. Qual é o seu nome? E o que o chefão de um cartel estrangeiro estava fazendo na porta de uma escola de criança? A acusação era tão delirante, tão distante da realidade, que Cristiano quase riu. Mas a risada morreu em sua garganta, sufocada pela raiva. Meu nome, ele disse, a voz controlada, cada sílaba pronunciada com uma clareza cortante, como se fossem pedras de gelo. É Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Eu sou jogador de futebol, e eu estava lá para visitar o afilhado do meu projeto social. Moraes riu alto, uma risada que ecoou na pequena sala e irritou Cristiano profundamente. Jogador de futebol? Ah, claro! E eu sou o Pelé. Você acha que eu nasci ontem, meu amigo? Os jogadores de futebol que eu conheço não andam por aí se escondendo em favelas. Eles estão em iates em Ibiza com modelos, não aqui nesse fim de mundo. Conta outra. Eu exijo, disse Cristiano, a voz subindo de tom, a formalidade rompendo, falar com meu advogado e com a minha embaixada, imediatamente. Exige? Moraes se inclinou para a frente, invadindo o espaço pessoal de Cristiano, o rosto a centímetros do dele, o hálito de café forte. Você não está em posição de exigir nada, seu Ronaldo. Aqui, quem faz as regras sou eu. E até você me dizer a verdade que eu quero ouvir, sobre para quem você trabalha, quem você veio encontrar, que droga você veio vender, você vai ficar aqui, sentado, mofando, entendeu? O confronto era total, um choque de dois mundos, duas realidades, dois egos inflados. De um lado, um homem que acreditava que sua fama e seu poder o colocavam acima daquela situação humilhante. Do outro, um homem que via naquela situação uma rara oportunidade de reafirmar sua autoridade sobre um mundo que ele sentia estar desmoronando, um mundo de celebridades e ricos que ele desprezava. Enquanto isso, do lado de fora da sala, o Cabo Alves andava de um lado para o outro, um animal enjaulado pela própria consciência. A consciência pesava como chumbo, as palavras de Sofia ecoavam em sua mente. O Senhor não sabe quem ele é. E o rosto do homem na sala era familiar demais. Tinha que ser uma coincidência, uma semelhança incrível.
Não podia ser. Era impossível, mas... E se fosse? Movido por um impulso que ele não conseguiu controlar, um impulso que era uma mistura de curiosidade e pânico, Alves pegou seu celular. Ele se escondeu em um canto escuro do corredor, onde nenhuma câmera de segurança o pegaria, e abriu o Google. Suas mãos suadas e trêmulas digitaram o nome que o detido havia dito, com tanta arrogância e certeza. Cristiano Ronaldo. As imagens que carregaram na tela fizeram seu coração parar. Literalmente parar por uma batida. Eram milhares delas. Cristiano com a camisa vermelha de Portugal. Cristiano com a camisa listrada da Juventus. Cristiano com a camisa branca imaculada do Real Madrid. Cristiano levantando troféus dourados que brilhavam mais que o sol. Cristiano com sua família. Cristiano em eventos de gala, ao lado de reis e presidentes. E entre elas, uma foto que fez o ar faltar em seus pulmões. Ele, vestindo uma camiseta preta com o logo CR7 Futuro, abraçando uma criança sorridente em um evento de caridade. O mesmo rosto, o mesmo olhar intenso, o mesmo queixo marcado, o mesmo homem que estava sentado numa cadeira de metal, algemado a menos de 10 metros de distância. Alves sentiu o ar faltar. Um suor frio percorreu sua espinha, gelando seus ossos. Não era um sósia, não era um traficante, não era um criminoso. Era ele, o verdadeiro, o fenômeno. Meu Deus do céu! Ele sussurrou para si mesmo, o celular quase caindo de sua mão trêmula. O que foi que a gente fez? Ele sabia que precisava fazer alguma coisa, agora. Mas confrontar o Tenente Moraes seria o fim de sua carreira. Uma mancha em sua ficha que nunca mais sairia. Ele era só um cabo. Moraes era um veterano com conexões e com um temperamento explosivo. Mas deixar seu ídolo, um herói do esporte mundial, ser tratado daquela forma. A vergonha o consumia. A porta da sala de interrogatório se abriu com um rangido e Moraes saiu, parecendo imensamente satisfeito consigo mesmo. Ele é durão, o tal Ronaldo, mas vai abrir o bico, disse o tenente para Alves com uma piscadela cúmplice. Fica de olho nele. Não o deixe fazer nenhuma ligação. Vou começar a redigir o flagrante. Moraes se afastou, caminhando em direção à sua mesa, assobiando uma melodia desafinada. Alves ficou parado, o celular queimando em seu bolso, a verdade pesando uma tonelada em sua consciência. Ele olhou para a porta fechada. O confronto na sala podia ter acabado por um momento, mas o verdadeiro confronto, aquele dentro dele, estava apenas começando. Enquanto Cristiano Ronaldo encarava a parede descascada da sala de interrogatório, sentindo a dor surda e humilhante das algemas em seus pulsos, uma vasta e invisível engrenagem começou a girar a milhares de quilômetros de distância. Era uma máquina complexa e bem lubrificada, uma fortaleza digital e humana construída ao longo de 2 décadas de sucesso, contratos milionários e poder inquestionável. No centro dessa máquina, em um escritório de vidro e aço com vista para o Rio Tejo, em Lisboa, estava Jorge Mendes. O telefonema de Sofia, desesperada e chorando, primeiro chegou a um dos seguranças de Cristiano no Rio, um ex-militar treinado para manter a calma sob pressão. Ele ouviu, fez as perguntas certas e, seguindo um protocolo rígido para emergências de nível alfa, ligou diretamente para a linha privada e criptografada de Mendes. Mendes atendeu no segundo toque, no meio de uma reunião sobre a renovação de contrato de outro jogador. Ele se desculpou, caminhou até a janela e ouviu em silêncio, o rosto impassível, enquanto o segurança relatava os fatos de forma concisa. Prisão. Morro do Alemão. Acusação desconhecida. Status: algemado em uma delegacia. Quando a ligação terminou, Mendes não entrou em pânico. Pânico era para amadores. Pânico custava dinheiro e reputação. Ele agia. Com a precisão de um cirurgião e a velocidade de um predador, ele ativou a máquina. Em menos de 5 minutos, a engrenagem estava em plena operação, movendo peças em continentes diferentes. Primeiro telefonema. Embaixada de Portugal em Brasília. A chamada foi direta para o celular pessoal do embaixador. Embaixador, aqui é Jorge Mendes.
Temos uma situação extremamente delicada e inaceitável no Rio de Janeiro envolvendo um cidadão português de altíssima notoriedade. Preciso de intervenção consular ao mais alto nível, imediatamente. A palavra Cristiano não precisou ser dita. O tom de Mendes era um contrato verbal de urgência e consequências. Segundo o telefonema, um contato de alto nível no Palácio do Planalto, em Brasília. Um senador influente que devia alguns favores. A conversa foi ainda mais curta, direta, e deixava claro que um incidente diplomático com repercussões econômicas e de imagem para o Brasil estava se formando a cada minuto que Cristiano passava detido. Terceiro telefonema, doutora Isabela Rios, a leoa do Leblon. Considerada por muitos a melhor e mais temida advogada criminalista do Brasil. Uma mulher conhecida por sua inteligência afiada como um bisturi, sua retórica implacável nos tribunais e por não ter o menor medo de enfrentar o sistema. Ela estava em seu escritório em São Paulo, preparando-se para um caso de grande repercussão. Doutora Rios, aqui é Jorge Mendes. Preciso da senhora no Rio. Agora. Um helicóptero estará à sua disposição no campo de Marte em 30 minutos. O caso é Cristiano Ronaldo. Houve um breve silêncio do outro lado da linha, seguido por um simples e sonoro: estou a caminho. Enquanto a máquina se movia no mundo opaco dos poderosos, a engrenagem da informação girava de forma viral no mundo real. O vídeo da prisão, postado em um perfil anônimo do Instagram com a legenda "Playboy gringo é preso pela PM" no alemão, começou sua jornada. Primeiro lentamente, como uma pequena onda, compartilhada entre os moradores. Depois, mais rápido, quando alguém, um jovem fã de futebol, pausou o vídeo e deu zoom no rosto do homem sendo algemado. A dúvida se instalou. Mano, esse cara não parece aquele jogador? Qual? O português? Impossível, sem chance. O que ele estaria fazendo aqui desse jeito? Mas a imagem era intrigante demais. A possibilidade absurda demais para ser ignorada. Em menos de uma hora, o vídeo saltou dos grupos de WhatsApp da comunidade para os fóruns de futebol no Twitter. E foi aí que a pólvora encontrou a chama. Um influenciador digital de futebol, com milhões de seguidores, tuitou o vídeo com uma pergunta em letras maiúsculas que incendiou a internet. Gente, eu estou ficando louco, ou esse é o Cristiano Ronaldo sendo preso no Rio de Janeiro? A pergunta explodiu. A hashtag "O Ronaldo preso no Rio" não apenas começou a subir, ela decolou como um foguete nos trending topics do Brasil. Depois, de Portugal. Em seguida, da Espanha, da Inglaterra. Em pouco tempo, era o assunto número 1 do mundo. De volta à delegacia do Complexo do Alemão, o ambiente ainda era de uma ignorância quase cômica. O tenente Moraes, alheio à tempestade digital, saboreava seu café frio, preenchendo o relatório preliminar de ocorrência com uma prosa floreada. Ele descrevia o elemento estrangeiro com atitude arrogante e evasiva, encontrado em atividade suspeita perto de uma escola. Ele estava construindo sua narrativa, a narrativa de um policial herói que, com sua astúcia e coragem, impediu um crime grave de acontecer. Ele já se imaginava recebendo um elogio formal. O cabo Alves, no entanto, estava em agonia. O silêncio o sufocava. A cada minuto que passava, a cumplicidade o tornava mais culpado. Ele olhava para o telefone antigo da delegacia. Uma ligação. Era só o que precisava. Uma ligação para a corregedoria, para a imprensa, para um superior em quem confiasse. Para qualquer um. Mas o medo paralisante de destruir sua carreira, o mantinha pregado no chão. Foi então que a porta da delegacia se abriu com uma força que fez o vidro tremer. Uma mulher de terninho cinza, impecavelmente cortado, com um ar de autoridade que fez todos os policiais, por instinto, levantarem a cabeça, entrou como um furacão. Seus saltos faziam um som agudo e decidido no chão de cimento gasto. Era a doutora Isabela Rios. Eu sou a advogada de Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Ela anunciou, a voz clara e firme, cortando o barulho do ambiente e silenciando o caos.
Exijo ver meu cliente imediatamente e quero o nome e o número de registro de todos os oficiais envolvidos nesta detenção ilegal e grotesca. O sargento da recepção, um homem gordo e suado, gaguejou. Cristiano. Ronaldo? A senhora disse. Você me ouviu perfeitamente. Ela o cortou, o olhar fulminante. Onde ele está? O tenente Moraes se levantou de sua cadeira, a xícara de café na mão, o rosto uma máscara de confusão e irritação. Quem era aquela mulher? Quem a senhora pensa que é para entrar aqui gritando e dando ordens? Isabela o encarou, os olhos frios como gelo, analisando-o da cabeça aos pés. Eu sou a pessoa que vai garantir que o senhor responda judicialmente por abuso de autoridade, detenção arbitrária, constrangimento ilegal e, possivelmente, por criar um incidente diplomático internacional que vai manchar a imagem deste país. Agora, pela última vez, onde está o meu cliente? Nesse exato momento, como se fosse um roteiro de cinema, o telefone do sargento tocou. Ele atendeu, empalideceu e começou a gaguejar. Sim, senhor. Sim, senhor secretário de segurança. Sim, senhor, ele está aqui. Estou passando para o tenente responsável agora mesmo. Ele estendeu o telefone para Moraes, que o pegou como se fosse uma serpente venenosa. Do outro lado da linha, a voz do chefe da Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro gritava, furiosa, palavras que fizeram o bigode de Moraes tremer. A máquina havia chegado. E chegara com força total. Enquanto Moraes era humilhado ao telefone, Isabela se virou para o cabo Alves, que observava a cena, fascinado e apavorado em igual medida. Ela viu o conflito estampado nos olhos dele, viu o medo, mas também a decência. Você, ela disse, a voz agora mais baixa, mas ainda assim penetrante, apontando discretamente para ele. Você estava lá. Você sabe que tudo isso é um erro. Nesta história, você pode ser parte do problema ou pode ser parte da solução. A escolha é sua. E ela precisa ser feita agora. As palavras dela o atingiram como um soco no estômago. Parte da solução. Enquanto Moraes desligava o telefone, pálido e tremundo como uma folha, Alves tomou a decisão mais difícil e mais importante de sua vida. Ele deu um passo à frente, o coração batendo na garganta. Tenente, ele disse, a voz finalmente firme, surpreendendo a si mesmo. A doutora Rios está certa. Eu verifiquei. É ele. É o Cristiano Ronaldo. Nós cometemos um erro terrível. O silêncio que se seguiu na delegacia foi absoluto, pesado, denso. A confissão de Alves na frente de todos os seus colegas, na frente da advogada, selou o destino de Moraes. A máquina não apenas chegara, ela estava prestes a esmagar tudo em seu caminho. E no centro de tudo, alheio a essa guerra de poder, Cristiano Ronaldo continuava sentado na sala escura, sem saber que o mundo lá fora já estava em chamas por ele. A confissão do cabo Alves não foi apenas uma gota d'água. Foi a comporta que se rompeu, liberando uma torrente de consequências que inundou a pequena e esquecida delegacia do Complexo do Alemão. A notícia, antes um boato viral na internet, agora era um fato explosivo, confirmado, irrefutável. Do lado de fora do prédio, a tempestade perfeita, que vinha se formando no horizonte digital e comunitário, finalmente desabou com toda a sua fúria. A primeira onda da tempestade foi a da comunidade. Era a mais forte, a mais genuína. Liderados por Sofia, que havia passado as últimas horas numa maratona de telefonemas, mobilizando líderes comunitários, vizinhos, pais de alunos do projeto, um grupo de 50, depois 100, depois 200 pessoas, começou a se reunir na calçada em frente ao prédio. Eles não estavam ali apenas pelo astro global do futebol. Estavam ali porque a história de Cristiano, por mais surreal que fosse, era um espelho amplificado da história deles. Era a história de serem julgados pela aparência, pelo CEP, pela cor da pele, pelo carro que dirigiam. Era a história da humilhação diária, da presunção de culpa.
Cristiano, naquele momento, era um deles. Se mexeu com o padrinho do Léo, mexeu com o alemão, gritava um homem em um megafone improvisado, a voz rouca de indignação. Queremos justiça, respeito. Respondiam em coro, as vozes se unindo em um clamor que ecoava pelas vielas. Mães seguravam cartazes de papelão escritos às pressas. Jovens filmavam tudo com seus celulares, transmitindo ao vivo, narrando sua própria revolta. A segunda onda foi a da imprensa. Como abutres atraídos pela carniça de um escândalo, carros de reportagem de todas as grandes emissoras do Brasil e correspondentes de agências internacionais começaram a chegar, transformando a rua estreita em um circo caótico de câmeras, microfones e luzes ofuscantes. Helicópteros da Globo e da Record sobrevoavam a área, o som de suas hélices se misturando aos gritos da multidão. O nome complexo do alemão estava sendo transmitido ao vivo para salas de estar em Londres, Madrid, Dubai e Pequim, não por causa da violência, mas por causa de uma injustiça que o mundo inteiro podia entender. A terceira onda, mais silenciosa, mas imensamente mais poderosa, foi a diplomática. Sedãs pretos, com pequenas bandeiras de Portugal e do Brasil em seus paralamas, pararam em frente à delegacia. Homens de terno, com expressões graves e pastas de couro nas mãos, desceram e entraram no prédio sem pedir licença, exigindo falar com a autoridade máxima. A pressão era esmagadora e vinha de todos os lados, de baixo, da rua, de cima, do poder político e de fora, da comunidade internacional. Dentro da delegacia, o tenente Moraes estava encurralado, sufocado. Sua arrogância, sua postura de macho alfa havia evaporado, substituída por um pânico suado e patético. Ele via sua carreira de 30 anos, sua reputação, sua aposentadoria, tudo desmoronando diante de seus olhos em questão de horas. Foi um mal-entendido, um procedimento padrão. Ele estava agindo de forma suspeita. Ele tentava argumentar com a doutora Isabela Rios, que permanecia calma e letal, uma predadora observando sua presa se debater. Tenente, ela disse, a voz baixa, mas cortante, para que só ele e o secretário de segurança, que havia chegado pessoalmente para tentar apagar o incêndio, pudessem ouvir. Um mal-entendido é quando você pega o guarda-chuva errado na saída do restaurante. Algemar um cidadão sem motivo, recusar-se a verificar sua identidade por puro preconceito e interrogá-lo como um criminoso não é um mal-entendido. No Código Penal, isso tem outros nomes, e o senhor será intimado a aprendê-los um por um. Ela se virou para o secretário, um político experiente que já via as manchetes do dia seguinte. Secretário, meu cliente será solto agora, sem fiança, sem acusações, com um pedido formal de desculpas desta instituição. E esta delegacia, este caso, será o marco zero de uma investigação completa sobre os protocolos de abordagem da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Uma investigação que eu mesma farei questão de acompanhar de perto. Enquanto essa batalha de poder se desenrolava, na sala de interrogatório, Cristiano ouvia o barulho crescente do lado de fora. O som abafado de helicópteros. Os gritos de uma multidão cantando algo que ele não conseguia entender. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas sabia que algo havia mudado. A porta se abriu e o Cabo Alves entrou, sozinho. Ele fechou a porta atrás de si, o rosto pálido. Senhor Ronaldo, ele começou, a voz trêmula, a formalidade agora cheia de reverência. Eu queria pedir desculpas. Pessoalmente. Eu sou um grande fã. O que aconteceu aqui foi um erro. Foi errado. Eu sinto muito. Cristiano o encarou, a raiva dando lugar a uma curiosidade cansada. Ele viu o medo genuíno e o arrependimento nos olhos do jovem policial. Por que você não fez nada antes? Na rua? Perguntou Cristiano, a voz sem acusação, apenas uma pergunta honesta. Eu tive medo, admitiu Alves, baixando os olhos. O tenente Moraes, ele é...
Ele é complicado. A gente aprende a obedecer. Mas eu não podia mais ficar calado. O mundo inteiro está lá fora. Por você. O mundo inteiro. A frase pairou no ar abafado da sala. A frase atingiu Cristiano. Ele não era mais apenas um homem numa sala. Ele era um símbolo. E a tempestade lá fora não era apenas sobre sua prisão injusta. Era sobre algo muito maior. A porta se abriu novamente. Desta vez, era Isabela Rios. Ela sorriu para ele pela primeira vez, um sorriso de vitória. Acabou, ela disse suavemente. Vamos para casa. Um chaveiro foi trazido e as algemas foram retiradas. A sensação de alívio ao sentir o sangue voltar a circular livremente em seus pulsos foi imensa. Mas a marca vermelha em sua pele permaneceria por horas, um lembrete físico da humilhação. Ao sair da sala, ele foi confrontado pela realidade da tempestade. A delegacia estava lotada de oficiais de alto escalão, políticos de terno e diplomatas, todos falando ao mesmo tempo em seus celulares. Ele passou por um tenente Moraes encolhido em um canto, um homem quebrado, invisível. Mas foi ao cruzar a porta da frente da delegacia que ele entendeu a verdadeira dimensão do que havia acontecido. Os flashes das câmeras explodiram como uma supernova, cegando-o por um instante. Os gritos da multidão o atingiram como uma onda sonora, uma força física. E no meio de tudo, no meio do caos, seu olhar se fixou em um cartaz erguido por um garoto que não devia ter mais de 15 anos. As letras eram tortas, feitas com caneta piloto. CR7 é um de nós, respeito, não tem CEP. Ele viu Sofia, no meio da multidão, com os olhos marejados, sorrindo para ele com um misto de alívio e orgulho. Ele viu rostos que não conhecia, vizinhos, mães, trabalhadores, jovens, mas que o olhavam com um sentimento de pertencimento. Eles não estavam torcendo pelo astro multimilionário do futebol. Estavam gritando por si mesmos através dele. Sua injustiça havia se tornado a bandeira deles. Naquele momento, algo fundamental mudou dentro de Cristiano. A raiva pessoal, a humilhação, o orgulho ferido, tudo isso começou a se transformar, a se transmutar em algo diferente, uma sensação avassaladora de responsabilidade. Ele, que sempre jogou para si mesmo, para seus times, para sua glória, para quebrar recordes, percebeu que agora, sem querer, ele estava jogando por eles, por todos eles. A tempestade havia estourado, não para destruí-lo, como ele imaginara. Ela havia estourado para revelar uma verdade que nem ele mesmo sabia que carregava. E agora, ele teria que decidir o que fazer com essa verdade, com esse poder inesperado que caíra em seu colo. A escolha era sua, e o mundo inteiro estava assistindo. O protocolo de crise de Jorge Mendes era uma obra de arte em eficiência corporativa. Tirar Cristiano do Brasil no primeiro jato particular disponível. Confiná-lo em sua fortaleza em Madrid ou Lisboa. Apagar o incêndio com um comunicado oficial cuidadosamente redigido, falando em lamentável mal-entendido. Processar os responsáveis nos bastidores. Deixar a poeira baixar. Era o procedimento padrão para uma celebridade global. Proteger a marca. Mas Cristiano Ronaldo, pela primeira vez em sua carreira, rasgou o roteiro. Depois de sair da delegacia em meio ao pandemônio, ele foi levado para a suíte presidencial de um hotel de luxo em Copacabana. O silêncio do quarto, com suas paredes de seda e a vista deslumbrante e panorâmica do oceano, era um contraste violento com o caos de minutos atrás. Ele deveria sentir alívio, a doçura da liberdade. Em vez disso, sentia-se inquieto, um leão enjaulado, desta vez numa gaiola de ouro. A imagem daquele cartaz, CR7 é um de nós, respeito não tem CEP, estava gravada a fogo em sua mente. A primeira pessoa que ele pediu para ver não foi seu staff, não foram os diplomatas, não foi a doutora Rios. Foi Léo e Sofia. Eles chegaram 1 hora depois, trazidos por um carro discreto da equipe de segurança. Léo estava tímido, encolhido, ainda visivelmente abalado pela experiência. Ele mal conseguia olhar para Cristiano,
o herói que ele vira ser subjugado. Cristiano ignorou todos os outros na sala. Ele se aproximou do menino e se ajoelhou na sua frente, colocando as mãos firmes em seus ombros, forçando-o a encontrar seu olhar. Léo, ele disse, a voz surpreendentemente suave, desprovida de qualquer traço de arrogância. Olhe para mim. O menino levantou os olhos, ainda úmidos, brilhando com uma tristeza que nenhuma criança de 12 anos deveria sentir. O que você viu hoje, continuou Cristiano, escolhendo as palavras com cuidado. Aquilo não foi culpa sua, e não foi culpa minha. Às vezes, no mundo, existem pessoas que julgam as outras sem conhecer. Elas veem um carro diferente, uma roupa diferente, um sotaque diferente e acham que têm o direito de tratar as pessoas mal. Isso está errado. Fundamentalmente errado. Você entende? Léo assentiu lentamente, uma lágrima solitária finalmente escapando e rolando por sua bochecha. Eu fiquei com medo. Por você. Sussurrou o menino, a voz embargada. O coração de Cristiano se apertou de uma forma que ele não sentia há anos. Eu sei, mas sabe de uma coisa? Os homens mais fortes não são aqueles que nunca sentem medo. São aqueles que, mesmo com medo, fazem a coisa certa. E você, hoje, ficando ali, se preocupando, você foi muito forte. Ele puxou o menino para um abraço apertado, um abraço que o envolveu completamente. Naquele abraço, ele não era o CR7, o fenômeno, a máquina de fazer gols. Ele era apenas Cristiano, um homem consolando uma criança que o via como um herói e que precisava que essa imagem fosse restaurada. Sofia observava a cena de longe, emocionada com a humanidade inesperada daquele momento. Foi nesse instante que Jorge Mendes ligou por vídeo, a imagem aparecendo num tablet gigante. Ele esperava encontrar um Cristiano furioso, impaciente, pronto para deixar para trás aquele país e aquele incidente. Encontrou, em vez disso, um homem diferente, mais pensativo, mais sério. O jato está abastecido e pronto. A rota de voo foi aprovada. Partimos em 2 horas, disse Mendes, com sua eficiência habitual. Não, respondeu Cristiano, a palavra soando como uma sentença no quarto silencioso. A resposta surpreendeu a todos, principalmente Mendes. Eu não vou a lugar nenhum, Jorge. Cancele o voo. Cristiano, o que você está dizendo? É uma loucura. Temos que sair daqui, controlar a história, dar a nossa versão. A história não é mais sobre mim, Jorge. Ele o interrompeu, a voz firme. Eu vi lá fora. Eu vi os olhos daquelas pessoas. Isso é maior. Isso é sobre eles. Ele se virou e olhou para Sofia, que até então permanecera em silêncio, respeitosamente. Sofia, me diga a verdade. O que acontece agora? Com aquele policial, com a sua comunidade? O que acontece depois que as câmeras e os jornalistas forem embora? Sofia suspirou. Um suspiro que carregava anos de experiência e desilusão. A verdade, senhor Ronaldo. A imprensa vai embora amanhã. Os políticos vão fazer algumas promessas vazias. E em 1 semana, tudo volta ao normal. O tenente Moraes talvez seja transferido para um trabalho administrativo por um tempo até a poeira baixar. E nós continuamos a viver com medo, a sermos parados, a sermos julgados. Foi o que sempre aconteceu. Aquelas palavras, ditas com uma honestidade brutal, selaram a decisão que estava se formando na mente de Cristiano. O normal não era mais uma opção, não era mais aceitável. Não desta vez, ele disse, com uma determinação de aço em sua voz, um fogo em seus olhos que Mendes conhecia bem dos gramados. Desta vez, vai ser diferente. Ele se virou de volta para a tela onde seu agente o encarava, perplexo. Jorge, eu quero que você convoque uma coletiva de imprensa. Mas não aqui neste hotel. Não em um salão de festas de luxo. Ele olhou para Sofia, buscando sua aprovação. Lá, no campo de futebol do projeto, no coração do Morro do Alemão. Amanhã. Você enlouqueceu completamente, exclamou Mendes, a voz subindo uma oitava.
É um pesadelo logístico. É um pesadelo de segurança. É um risco absurdo. Faça acontecer, ordenou Cristiano, o tom não admitindo discussão. E contate a doutora Rios. Diga a ela que não vamos apenas processar o policial, vamos processar o Estado do Rio de Janeiro. E cada centavo da indenização, cada euro, será usado para criar um novo braço da minha fundação. Um braço dedicado a lutar contra a injustiça policial e o preconceito. Aqui no Brasil, para começar. Foi uma virada. Um pivô de 180 graus. Uma quebra de paradigma na carreira e na vida de Cristiano Ronaldo. Ele estava pegando o maior ataque à sua imagem pública, a maior humilhação de sua vida, e transformando-a em uma arma, em uma plataforma, em algo com um propósito que ia muito além de si mesmo. No dia seguinte, o pequeno campo de terra batida no Morro do Alemão estava irreconhecível. Estava lotado, não com crianças jogando bola, mas com a imprensa do mundo inteiro. Câmeras da CNN, BBC, Al Jazeera, ESPN estavam montadas ao lado das câmeras da Globo e da Record. Mas, mais importante, o campo estava cercado por milhares de moradores da comunidade, que ocupavam cada laje, cada janela, cada centímetro de espaço disponível. Cristiano subiu em um palco improvisado, montado às pressas durante a noite. Ele não usava um terno caro de grife, mas a mesma camiseta preta da sua fundação. Ao seu lado não estavam seus agentes, advogados ou assessores. Estavam Sofia, a guerreira da comunidade, e Léo, o menino que era o símbolo de tudo aquilo. Ele pegou o microfone. O silêncio que se fez foi absoluto, denso. Ontem, ele começou, a voz firme, ecoando pelos alto-falantes. Eu vim aqui como um padrinho, para fazer uma surpresa para um garoto talentoso e cheio de sonhos. Em vez disso, eu fui tratado como um criminoso. Fui julgado, condenado e humilhado sem direito a uma palavra. Mas a humilhação que eu senti não é nada. É pó. Não é nada comparada ao que as pessoas desta comunidade e de tantas outras neste país sentem todos os dias de suas vidas. Ele colocou a mão no ombro de Léo, que o olhava com admiração. Eles não me prenderam ontem. Eles prenderam a esperança deste menino. Eles tentaram prender a dignidade desta comunidade. Mas hoje eu estou aqui para dizer: vocês não estão mais sozinhos. Ele então anunciou, para o choque da imprensa mundial, a criação do fundo CR7 Justiça. Um fundo global com milhões de euros de seu próprio dinheiro para fornecer a melhor defesa legal para vítimas de abuso de autoridade, para financiar reformas policiais e para apoiar projetos de educação sobre direitos civis. E o primeiro escritório, o projeto piloto, seria ali, no Rio de Janeiro, administrado por Sofia. Isto não é mais sobre mim. Ele concluiu, o olhar varrendo a multidão, conectando-se com os rostos anônimos que o observavam. Isto é sobre nós, sobre garantir que nenhum pai, nenhuma mãe, nenhum tio, nenhum padrinho seja algemado na frente de uma criança simplesmente por causa da sua aparência, do seu sotaque ou do lugar onde vive. A luta não terminou ontem. A luta começa agora. A multidão explodiu, mas não foi um aplauso. Foi um rugido. Um rugido de alívio, de esperança, de fúria e de empoderamento. Não era um grito para um astro do futebol. Era um grito de guerra por justiça, liderado pela figura mais improvável, no lugar mais inesperado. Naquele dia, no coração do complexo do Alemão, Cristiano Ronaldo marcou o gol mais espetacular de sua vida. E ele nem precisou de uma bola. 3 anos se passaram. O Brasil que viu Cristiano Ronaldo ser algemado numa tarde quente e úmida não era mais exatamente o mesmo. E o próprio Cristiano definitivamente também não era. A faísca acesa naquele dia no Morro do Alemão, alimentada por recursos, determinação e uma atenção midiática sem precedentes, havia se tornado uma fogueira de mudança. Uma fogueira que se espalhava lentamente, enfrentando ventos contrários de resistência e burocracia, mas que, de forma constante e inegável, aquecia e iluminava os cantos mais escuros do país.
O movimento CR7 Justiça era agora uma força a ser reconhecida, uma instituição respeitada e, por alguns, temida. Com escritórios robustos no Rio de Janeiro e em São Paulo, e parcerias estratégicas com ONGs em outros estados como Bahia e Pernambuco, a Fundação havia se tornado a principal defensora da reforma policial no Brasil. Doutora Isabela Rios, atuando como presidente do Conselho Jurídico no Brasil, liderou batalhas legais que não apenas ganharam indenizações para as vítimas, mas estabeleceram precedentes históricos nos tribunais superiores. A mais significativa dessas vitórias foi a aprovação da Lei Léo no Congresso Nacional. O nome, uma homenagem ao garoto que esteve no centro de tudo, era um lembrete constante e poderoso das origens humanas daquela luta. Após uma intensa e desgastante campanha de lobby, que envolveu o depoimento emocionado de Cristiano no plenário, a mobilização de artistas e a pressão popular nas redes, a lei foi sancionada. Ela tornava obrigatório o uso de câmeras corporais por todos os policiais em operações em comunidades e instituía um programa nacional de treinamento contínuo, focado em direitos humanos, mediação de conflitos e, crucialmente, em psicologia do preconceito. O destino dos personagens daquele dia fatídico havia tomado rumos distintos. O tenente Moraes, após um longo e humilhante processo administrativo, foi expulso da corporação por abuso de autoridade. Sua carreira terminou em desgraça, um exemplo do que acontecia quando o velho sistema colidia com a nova realidade. Em contraste, o cabo Alves, que arriscou tudo ao contar a verdade, foi promovido a sargento. Ele se tornou um instrutor na academia de polícia, um dos principais defensores e implementadores do novo modelo de policiamento comunitário. Em suas aulas para novos recrutas, ele frequentemente usava sua própria história como um exemplo doloroso, mas necessário. Eu estava lá, ele dizia. Eu fiz parte do erro. E aprendi da maneira mais difícil que a verdadeira coragem não é obedecer cegamente, mas questionar a injustiça, mesmo que ela venha de um superior. Léo, agora um adolescente de 15 anos, era a prova viva do legado do movimento. Com uma bolsa integral da Fundação, ele não estava apenas treinando em uma das melhores e mais prestigiadas academias de futebol da Europa. Ele estava se destacando. Mas além do atleta, formava-se um jovem homem articulado e consciente. Ele participava de fóruns juvenis, falava abertamente sobre sua experiência e usava sua crescente plataforma para inspirar outros jovens de comunidades a acreditarem em si mesmos e a conhecerem seus direitos. Ele e Cristiano mantinham contato semanal por vídeo, uma relação que havia evoluído de apadrinhamento para uma amizade genuína, quase familiar. Sofia, com sua inteligência e sua paixão inabalável, tornou-se a diretora executiva do CR7 Justiça no Brasil. Ela não era mais apenas uma coordenadora de projeto, era uma líder nacional. Viajava o país, implementando programas, ouvindo histórias, negociando com governadores e garantindo que a voz das comunidades estivesse sempre no centro de cada decisão, de cada estratégia. Ela era a alma, o coração pulsante do movimento em solo brasileiro. Cristiano, por sua vez, vivia uma vida dupla. Ele ainda era o atleta de elite, no crepúsculo de uma carreira lendária, quebrando os últimos recordes possíveis. Mas fora dos gramados, ele era um novo homem. Havia se tornado uma voz surpreendente e influente em fóruns globais, falando nas Nações Unidas e em Davos, não sobre táticas de futebol, mas sobre justiça social, reforma policial e o papel da filantropia na mudança estrutural. Ele usou sua plataforma única para desafiar outros atletas e bilionários a saírem de suas bolhas douradas e a investirem em mudanças reais, não apenas em caridade superficial que servia para aliviar a consciência. Mas, apesar da agenda global, ele nunca se esqueceu de onde tudo começou. E era por isso que ele estava de volta ao Morro do Alemão. A cena final se passa numa tarde ensolarada e vibrante no Rio. Cristiano Ronaldo estava de volta. Desta vez, não havia segredos, nem disfarces, nem medo. As ruas que antes o olharam com desconfiança, agora estavam enfeitadas com bandeiras de Portugal e do Brasil, com faixas de boas-vindas. Ele não veio para uma coletiva de imprensa tensa,
mas para a inauguração do Centro Comunitário Léo CR7. Um moderno complexo, com design arrojado e sustentável, construído exatamente no terreno onde ficava o antigo campo de terra batida. Financiado inteiramente com o dinheiro da indenização que o Estado foi forçado a pagar, o centro oferecia aulas de reforço escolar, oficinas de arte e tecnologia, treinamento vocacional para jovens e adultos e, claro, uma quadra de futebol de grama sintética de última geração, com iluminação de LED. Léo, agora um adolescente alto e confiante, estava de férias no Brasil e estava ao seu lado. Ele usava a camisa da seleção brasileira de base, um sonho que se tornara realidade. Enquanto Cristiano cortava a fita vermelha da inauguração, sob os aplausos e os gritos de alegria da comunidade, seu olhar encontrou o de Sofia, que chorava e ria ao mesmo tempo. Ele viu o agora Sargento Alves em seu uniforme de gala, sorrindo com um respeito profundo. Ele viu centenas de crianças, cujas vidas e perspectivas seriam irrevogavelmente diferentes por causa daquele espaço, por causa do que aconteceu ali, 3 anos antes. Mais tarde, quando a cerimônia e as festividades acabaram e o sol começou a se pôr, pintando o céu de laranja e roxo sobre o teleférico do Alemão, Cristiano e Léo foram para a nova quadra. Só os dois. "Você se lembra daquele dia, tio Cris?" perguntou Léo, chutando uma bola levemente para ele. O apelido carinhoso, nascido da admiração e da intimidade, havia pegado. Cristiano dominou a bola com a facilidade de sempre, o toque suave desmentindo sua força. "Como eu poderia esquecer, garoto? Foi o dia em que o mundo parou para olhar para a gente." "Não", corrigiu Léo, com a sabedoria precoce de quem viu o mundo de perto. "Foi o dia em que você nos ensinou a lutar. E fez o mundo olhar não para você, mas para nós." Cristiano sorriu, um sorriso genuíno, sem o verniz da fama. Ele chutou a bola de volta para o garoto. Outras crianças, vendo os dois na quadra, começaram a se aproximar, e logo um jogo improvisado começou. Uma pelada cheia de risadas, dribles ousados e gritos de gol. Observando a cena, com o suor começando a brotar em sua testa sob o calor do fim de tarde carioca, Cristiano Ronaldo entendeu seu verdadeiro legado. Não seriam os troféus da Champions League, as bolas de ouro, os recordes de gols. Seria aquilo. Uma comunidade que aprendeu a exigir respeito. Um menino que ousou sonhar mais alto e alcançou. Um sistema que foi forçado a olhar para seu próprio reflexo no espelho e começar a mudar. Ele, o homem que conquistou o mundo com os pés, descobriu que o gol mais importante, o mais bonito e o mais duradouro de sua vida não foi marcado em um estádio lotado da Europa. Foi marcado ali, no coração de uma favela no Rio de Janeiro. E foi um gol que continuaria a ecoar por gerações. O jogo da justiça era longo, infinito, mas naquele dia, com o som das risadas das crianças como trilha sonora, eles estavam, sem dúvida, vencendo. Essa história, quando a gente ouve pela primeira vez, dá um soco no estômago. É impossível não sentir um misto de raiva, de incredulidade. Raiva pela injustiça crua, pela arrogância do poder pequeno. Incredulidade por ver um ícone, uma figura quase mitológica como Cristiano Ronaldo, ser reduzido à condição de um suspeito qualquer por causa da lente suja do preconceito. Mas depois que o choque inicial passa, a história começa a trabalhar dentro da gente de outra forma. Ela deixa de ser apenas uma narrativa sobre um homem famoso e se torna um espelho doloroso, mas necessário, da nossa própria sociedade. E é nesse espelho que encontramos as lições mais poderosas. A primeira e mais óbvia lição é sobre a natureza do preconceito. O tenente Moraes não julgou Cristiano por uma ação, mas por um conjunto de símbolos que, na cabeça dele, formavam uma equação de culpa. Um homem estrangeiro, num carro caro, numa comunidade carente. A lógica dele era preguiçosa, era tóxica, mas, infelizmente, é uma lógica que opera todos os dias em silêncio nas ruas do Brasil. A gente vê isso quando um jovem negro de boné é seguido no shopping.
A gente vê quando uma mulher nordestina é julgada pelo sotaque. A gente vê quando alguém da periferia é tratado como menos capaz. A grande lição aqui não é apenas apontar o dedo para o tenente Moraes do mundo. É, antes de tudo, olhar para dentro de nós mesmos. Quantas vezes nós não somos o tenente em alguma medida? Quantas vezes não criamos nossas próprias equações de julgamento baseadas em aparências, em CEPs, em estereótipos? A história de Cristiano nos força a fazer uma pausa. A pausa antes do julgamento. Ela nos ensina que a verdadeira inteligência, a verdadeira humanidade, está em questionar nossas primeiras impressões, em dar ao outro o benefício da dúvida que gostaríamos de receber. É um chamado para limparmos nossas próprias lentes antes de tentarmos enxergar o mundo. A segunda lição, profunda e comovente, é sobre a dignidade na adversidade. No começo, a reação de Cristiano é a que qualquer um de nós teria: orgulho ferido, impaciência. Você não sabe com quem está falando? É o grito do ego. Mas o ponto de virada emocional, o momento que define o caráter do herói, é quando ele vê o olhar de Léo. Naquele instante, a sua própria humilhação se torna secundária. O que dói mais fundo não é o metal das algemas em seus pulsos, mas a imagem de um herói sendo quebrado aos olhos de uma criança que o idolatra. E aqui está a aplicação para a nossa vida. Quando somos vítimas de uma injustiça, a nossa primeira reação é a raiva, é o desejo de revidar com a mesma moeda. Mas a história nos mostra que a verdadeira força não está em gritar mais alto que o agressor. Está em manter a compostura, não por ele, mas por nós, pelos nossos valores, pelos Léos que nos observam, nossos filhos, nossos irmãos mais novos, nossos amigos, as pessoas que se inspiram em nós. Como reagimos à injustiça diz mais sobre quem somos do que a própria injustiça. Cristiano, ao engolir a própria raiva para se preocupar com o sentimento do menino, nos ensina que a dignidade é uma fortaleza interna que ninguém pode tomar de nós, a menos que a gente entregue a chave. Isso nos leva diretamente à terceira lição, que é talvez a mais esperançosa de todas: a força da voz coletiva. Sozinho, na sala de interrogatório, Cristiano era impotente. Ele podia ser o maior atleta do mundo, mas naquele microcosmo de poder, ele era apenas um número, um corpo sob o controle de um homem com uma arma e um distintivo. O que mudou o jogo? A comunidade, o vídeo de um celular, o grito de Sofia, os cartazes improvisados, a hashtag que viralizou. A lição é cristalina. Uma voz sozinha pode ser abafada, mas um coro de vozes se torna um rugido impossível de ignorar. Vivemos numa época em que muitos de nós nos sentimos pequenos e impotentes diante dos grandes sistemas. Mas a história nos lembra que não estamos sozinhos. O celular no nosso bolso, as redes sociais, as nossas conexões comunitárias, tudo isso pode ser o nosso megafone improvisado. Usar essa voz para apoiar um amigo que sofreu uma injustiça, para ampliar a denúncia de um desconhecido, para se juntar a uma causa em que acreditamos, isso não é apenas um ato de solidariedade, é um ato de poder. O cartaz CR7 é um de nós é a síntese perfeita disso. Naquele momento, a luta deixou de ser dele e passou a ser de todos. E quando a luta é de todos, a vitória se torna possível. Finalmente, a lição mais transformadora, a que realmente nos inspira a agir, é sobre converter a dor em propósito. Esse é o legado da história. Cristiano poderia ter ido embora, poderia ter pego seu jato, voltado para sua mansão na Europa e deixado o incidente para trás como uma memória ruim, um pesadelo tropical. Seria o caminho mais fácil. Mas ele escolheu o caminho mais difícil. Ele escolheu ficar. Ele escolheu pegar a sua humilhação, a sua raiva, a sua dor e usar tudo aquilo como combustível. Combustível para construir algo. Ele transformou uma experiência pessoal destrutiva em um movimento construtivo e global. A criação do CR7 Justiça é a metáfora definitiva para o que todos nós podemos fazer em nossas próprias vidas, em nossas próprias escalas.
Todos nós vamos enfrentar dor. Todos nós vamos passar por injustiças. A vida garante isso. A grande questão que define nossa jornada não é se vamos sofrer, mas o que vamos fazer com o nosso sofrimento. Vamos deixar que ele nos torne amargos, cínicos, menores, ou vamos usá-lo como matéria-prima para nos tornarmos mais empáticos, mais fortes, mais engajados em tornar o mundo um pouco menos injusto para o próximo que vier. A cicatriz de uma ferida pode ser apenas um lembrete da dor, ou pode ser um símbolo de que sobrevivemos e nos tornamos mais fortes. Cristiano Ronaldo transformou sua cicatriz em uma bandeira. E essa é a convocação final desta história para cada um de nós. Olhar para nossas próprias feridas, nossas próprias frustrações com o mundo e perguntar: como eu posso transformar isso em algo bom? Como posso usar minha experiência para que talvez outra pessoa não precise passar pelo mesmo? A resposta pode ser um grande movimento, como o dele, ou pode ser um pequeno gesto, um conselho a um amigo, uma doação para uma causa, uma conversa difícil, mas necessária, com um familiar. Cada gesto conta. Cada gesto é um gol pela justiça. No fim, a saga de Cristiano no Morro do Alemão é uma parábola moderna sobre o Brasil e sobre a condição humana. Ela nos mostra que, por trás da fachada de fama e poder, somos todos vulneráveis ao preconceito. Mas também nos mostra que, dentro dessa vulnerabilidade, reside a nossa maior força, a capacidade de sentir empatia, de nos unirmos e de transformarmos as piores experiências nos nossos maiores legados. A história não é um conto de fadas, é um manual de instruções, um chamado para que a gente pare de esperar por heróis e comece a entender que o poder de mudar o jogo está, na verdade, em nossas próprias mãos. E essa história, pessoal, essa história não termina aqui. Ela não termina com os créditos subindo. Ela continua. Ela continua lá fora, todos os dias, nas ruas, nas escolas, nos nossos locais de trabalho. E ela continua aqui, nesta comunidade que estamos construindo juntos. O que aconteceu com Cristiano foi um catalisador, mas a verdadeira mudança, a mudança real, não vem de uma única pessoa, não importa o quão famosa ela seja. Ela vem de todos nós, ela vem de cada pequena ação. É por isso que a sua participação aqui é tão importante. Se essa história te tocou, se ela te fez sentir, te fez pensar, deixe o seu like. O seu like não é só um clique, é um voto de apoio. É dizer para o mundo que mensagens como essa importam e precisam ser ouvidas. Se você acredita que essa reflexão pode inspirar outra pessoa, um amigo, um familiar, compartilhe este vídeo. O compartilhamento é o nosso megafone. É como a gente transforma uma única voz em um coro, em um rugido que não pode ser ignorado. E se você quer fazer parte desta conversa, se quer continuar recebendo conteúdos que nos desafiam a ser melhores, a pensar e a agir, se inscreva no canal. Se inscrever é se juntar à nossa comunidade, é dizer: eu estou dentro, eu quero fazer parte da mudança. E, finalmente, a parte mais importante: eu quero ouvir você. Use a seção de comentários aqui embaixo. Me diga, qual foi a lição desta história que mais falou com você? Você já presenciou ou viveu uma injustiça que te marcou? Como você acha que podemos, no nosso dia a dia, transformar dor em propósito? A sua história, a sua opinião, a sua voz, tudo isso enriquece a nossa luta. Lembre-se sempre, sozinhos, podemos ser silenciados, mas juntos a gente faz barulho. Juntos a gente muda o jogo. Muito obrigado por sua atenção e por sua energia. Um abraço forte e até a próxima.